Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o nosso convidado hoje é o presidente da Abracan, que é a Associação Brasileira de Câmaras Municipais, Rogério Rodrigues da Silva, que também é pré-candidato ao Senado nas eleições deste ano. Bom dia, Rogério, seja bem-vindo. Muito bom dia, Delma. Muito bom dia, Rodrigo. Bom dia. Um prazer enorme estar aqui para falar com os ouvintes da Rádio Super FM. Rogério, obviamente a gente vai falar aí desse seu pleito na eleição deste ano, mas antes eu gostaria de fazer um questionamento. Pouco a gente escuta falar sobre a Associação das Câmaras Municipais, né? A gente fala muito sobre os legislativos, sobre o trabalho que é desenvolvido pelos vereadores, mas qual que é o papel da associação? Bom, a Associação Brasileira de Câmaras Municipais, a Abracan, é uma entidade institucional de representação das câmaras municipais de todo o nosso país. Assim como tem as entidades municipalistas de prefeitos, né? Nós temos a MM em Minas Gerais, nós temos a Confederação Nacional de Municípios a nível nacional, nós temos também a Abracan, que representa o poder legislativo municipal brasileiro. Então ela faz um trabalho muito interessante no sentido de buscar o fortalecimento do poder legislativo municipal e a valorização daquele que entendemos que é o principal ator da política brasileira, aquele que está na base da pirâmide política da nação brasileira, que é o vereador, né? Então o nosso trabalho é nesse sentido. Bom, Rogério, ainda em relação a esse trabalho que faz a Abracan, a gente muitas vezes nota, principalmente em cidades de menor porte, parlamentares que às vezes chegam à vida pública, muitas vezes sem ter o devido preparo, sem entender até mesmo a dinâmica de um legislativo, os ritos, o regimento. Isso tudo é muito importante para que o trabalho possa até fluir, possa render. A Abracan trabalha nesse sentido, quer dizer, de orientar esses parlamentares, de ensiná-los mesmo, principalmente nesses municípios de menor porte, a entenderem o trabalho do legislativo? Com certeza, Rodrigo. A Abracan se preocupa muito com a qualificação e a eficiência dos vereadores para que a população possa ganhar. Quanto mais eficiente for um legislativo, mais a população vai ter mais segurança de que o dinheiro público está bem empregado, né? Então nós trabalhamos isso a nível de Brasil, trabalhamos aqui em Minas Gerais também, né? Porque nós temos aqui a sucursal da Abracan aqui no estado de Minas Gerais, e a gente entende que o legislativo municipal é o extrato da sociedade, né? Então ali dentro do legislativo, dentro de uma Câmara Municipal, os vereadores são vereadores de diversas profissões e tem aqueles que às vezes não têm ainda um grau de instrução, né? E o discernimento necessário para desenvolver um bom trabalho. Então nós temos que qualificar, né? Eu sempre falo o seguinte, que a vereança é a escola primária, é o jardim de infância, é o pré-escolar de todo político que pretende galgar os degraus da vida pública, né? Então nós temos que primar pela qualificação, tá? E nós entendemos também, eu que fui vereador durante 6 mandatos consecutivos na cidade de Coromandel, ali no Triângulo Mineiro, né? A gente acredita que é possível a gente ter o político eticamente correto. E nós temos que começar na escola primária, que é dentro das câmaras municipais. Então nós nos preocupamos muito com a qualificação dos vereadores. Rogério, como você acabou de nos dizer, foram 6 mandatos, não é isso? Como vereador em Coromandel. Mas esse salto para tentar o Senado, o senhor já tinha tentado outros cargos, por exemplo, como deputado federal ou um deputado estadual? O que foi que te fez escolher pela tentativa do Senado na eleição deste ano? Eu tentei ser deputado estadual em 1990, mas eu não era ainda presidente da Abracan, presidente nacional da entidade. E percorrendo todo o Brasil, essa pergunta é muito interessante. O político mais importante do Brasil hoje é o vereador. Por que é o vereador? É o político primeiro. É porque ele que está em contato mais estreito com a população, ou ele que consegue retratar e reproduzir o sentimento da população, entendeu? E nós, vereadores do Brasil, e de Minas Gerais não é diferente, nós nos sentimos muito menosprezados pelas demais esferas de governo, né? Normalmente quem tem o prestígio na cidade sempre é o prefeito, né? É uma tradição, né? Já de muito tempo. E o vereador, às vezes, ele é muito lembrado só na época da eleição, como se fosse um boia fria da política brasileira.
entendeu? Então nós estamos querendo, com esse projeto, inverter essa situação. Nós queremos criar a premissa desse nosso projeto, a primeira premissa dele, o nosso projeto chama Vereadores no Comando. Esse é o projeto que nós lançamos, tá? Não só está funcionando em Minas, mas está funcionando em outros estados. Esse projeto Vereadores no Comando, ele tem como primeira premissa inserir o vereador no contexto político do estado. Tá? Para que nós possamos também contribuir com o desenvolvimento do nosso estado. Por isso, através desse projeto, nós estamos construindo um plano de desenvolvimento onde nós vamos entregar aos pré-candidatos ao governo do estado. A segunda premissa é ter uma representação. Tá? E nós entendemos que a representação ela seria possível e fortalecida através do Senado. Por quê? Praticamente todos os vereadores de Minas já têm o seu candidato a deputado estadual, o seu candidato a deputado federal, mas não tem o seu candidato ao Senado, entendeu? Porque é muito distante o senador do vereador. Então, nós resolvemos, escolher esse cargo de senador, né, para que nós possamos representar a nossa classe. Nós estamos buscando para que também o primeiro suplente e o segundo suplente também sejam vereadores da mesma classe, para a gente dar mais identidade ainda no nosso projeto, né? E nós vamos contribuir com o desenvolvimento de Minas Gerais. E vamos levar a voz das bases, a voz dos vereadores, para o Senado Federal. E lá, evidentemente, nós temos alguns compromissos para desenvolver, caso sejamos eleitos agora em outubro de 2018. O senhor é pré-candidato ao Senado pelo Podemos, que é um partido que está buscando o seu fortalecimento agora. Tem uma pré-candidatura à presidência da República, que é do senador Álvaro Dias, que inclusive nessa semana vai estar aqui em Belo Horizonte, na quinta e na sexta-feira, salvo engano. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte: como fazer o Podemos se fortalecer em Minas Gerais, diante desse quadro, até de ter uma candidatura presidencial nacional? E até queria saber se a candidatura do senhor ao Senado, por exemplo, é um mecanismo de dar palanque, de tentar fortalecer a candidatura do Álvaro Dias. E mais do que isso, o senhor pode enfrentar nessa disputa ao Senado alguns nomes consagrados. O senador Aécio Neves, que está passando lá pelos seus problemas, a gente ainda não sabe muito bem o que vai ser o futuro dele, mas existe uma perspectiva de que a ex-presidente Dilma Rousseff dispute o Senado, de que outros grandes nomes já tradicionais e de peso na política, disputem. Como garantir que haja, que a candidatura do senhor ela tenha de fato condições de competição? Bom, a nossa candidatura, ela tem uma capilaridade muito grande, porque nós temos vereadores em todos os municípios de Minas Gerais. Somos 8.500 vereadores hoje em Minas Gerais, tá? Então, se esses vereadores realmente, e o nosso projeto está crescendo, porque está havendo uma adesão muito grande dos vereadores no nosso projeto, porque eles perceberam que é preciso ter essa representação, né? E, por outro lado, a gente percebe o seguinte: a história política de Minas diz que quem disputa o Senado sempre são os figurões da política mineira, né? São ex-governadores, né? E nós queremos inverter esse processo. Nós queremos uma candidatura compromissada com a base, certo? E compromissada com o municipalismo, porque as coisas acontecem no município. Então a gente tem que cuidar bem do município, dar mais autonomia ao município, né? Depois eu queria falar um pouquinho sobre as nossas propostas, mas sobre o que você perguntou sobre o Álvaro Dias. É claro que a nossa candidatura vai trazer uma capilaridade maior para o senador Álvaro Dias. E conversando com o presidente do nosso partido a nível estadual, que é o doutor Vitório Medioli, que também é prefeito de Betim, né? A nossa intenção é de disseminar o nome do Álvaro Dias no estado inteiro, porque ele é pouco conhecido ainda, não só em Minas, mas no Brasil. E na medida que as pessoas vão conhecendo o Álvaro Dias, entendeu? Ele tem um diferencial muito grande. É ficha limpa, e isso é muito importante. É um homem que está na política. Começou como vereador lá na cidade de Londrina, no Paraná, foi deputado estadual, foi senador, governador. Então, um homem hoje preparado. E de todos os pré-candidatos que aí estão colocados, nós entendemos que ele é que tem mais condição de crescimento, porque não tem rejeição. E tem boas propostas, sobretudo com a proposta de refundar a República Federativa do Brasil. E isso é muito importante para nós. Rogério, eu não tenho dúvidas de que realmente
muitos apoios vão ser conquistados aí, nesse caso, que o senador Álvaro Dias, que ele vai se beneficiar muito em relação a isso para a candidatura dele, como o senhor disse, são muitos vereadores que viriam a dar esse apoio a ele. Mas no caso do senhor, como o senhor mesmo disse, geralmente quem é candidato ao Senado já são os figurões da política, eles têm um poder de fogo muito grande para entrar nessas campanhas. Então o que te faz acreditar que o senhor vai ter chance realmente nessa campanha? Qual vai ser a sua frente de trabalho, como é que o senhor pretende chegar ao eleitor? Porque não basta chegar apenas aos vereadores, porque a votação para o Senado é muito alta. Como é que o senhor vai trabalhar isso? Veja bem, Delma, você colocou uma coisa muito interessante. Eu disse inicialmente que o político que está mais em contato estreito com a população é o vereador. Se nós conquistarmos o vereador, porque se você valorizar o vereador, certo? Com essa proposta nossa de ter uma representação, inclusive depois até através de uma democracia direta que o Podemos defende, né? De tudo aquilo que o senador for decidir lá no Congresso Nacional, sem ferir a ideologia partidária, ouvir os vereadores do Estado. Essa é uma das nossas propostas, de uma democracia direta, entendeu? Agora, veja bem, nós estamos acreditando que os vereadores vão vestir a nossa camisa, que vai realmente para a rua para pedir esse voto importante, porque, na verdade, o cidadão não vota não é no deputado, o cidadão não vota não é no senador, ele vota no vereador, que está avalizando aquele voto lá com ele. O vereador vai na casa da Dona Maria e fala, Dona Maria, vota no senador Rogério Rodrigues para mim. Ela vai votar, às vezes não é por causa do Rogério Rodrigues, mas por causa do vereador. Então, é muito importante esse trabalho nosso com os vereadores. É claro que nós temos que nos preocupar, né? Não é só essa bandeira de defender o vereador, de ter essa representatividade, mas, sobretudo, da gente buscar alguns compromissos e executar esses compromissos caso sejamos eleitos, que é o caso, por exemplo, da gente fazer um trabalho no Senado Federal para que haja a coincidência das eleições. Não pode, de 2 em 2 anos, o Brasil ficar parado por causa de eleições, né? Então, precisa de haver coincidência das eleições, aí nós defendemos essa coincidência. O mandato ser de apenas 5 anos sem reeleição, fim dos privilégios, fim do foro privilegiado, né? Tudo isso são propostas nossas que nós vamos defender como senador. Uma outra questão também muito importante, porque os municípios hoje estão numa situação muito difícil, né? O governo federal e o governo do estado joga responsabilidades para cima dos municípios, em contrapartida não coloca recurso financeiro para esses programas. É o caso, por exemplo, de uma mudança no Pacto Federativo, que é algo que a gente ouve constantemente. Perfeitamente, eu acho que estabelecer um novo pacto federativo no Brasil. Mas eu tenho ouvido falar nesse pacto federativo já há muitos anos. Sim. E ele nunca acontece. Eu tenho ouvido falar, por exemplo, em reforma tributária, para que haja uma distribuição melhor do bolo tributário, para que o município que hoje detém apenas 13% da receita possa avançar um pouco mais. Porque eu não vejo necessidade, por exemplo, dos prefeitos ficarem de pires na mão em Brasília, pedindo recursos para uma obra. Esses recursos já deveriam estar no caixa da prefeitura através de uma distribuição mais equitativa, mais equilibrada, de acordo com a responsabilidade de cada ente federado. E quem executa as políticas públicas é o município. Nesse sentido, até faço uma pergunta. Então o dinheiro tem que estar lá no município. Eu faço até uma pergunta para o senhor nesse sentido, porque a gente ouviu agora recentemente aqui no Super N o presidenciável deputado federal Jair Bolsonaro. E ele nos apresentou aqui uma proposta que nos chamou a atenção, de que é extinguir o Ministério das Cidades e repassar os recursos do Tesouro, do governo federal, diretamente nas mãos das prefeituras e, obviamente, por extensão, do Poder Legislativo também. O senhor acha que é uma proposta interessante essa, para que pare de haver essa burocracia muitas vezes, que o dinheiro está lá no Tesouro, ele vai para o Ministério das Cidades, aí firma um convênio com o município e a partir desse convênio é que o município toca essa obra? Mas eu acho que a gente tem que aprofundar mais um pouco. Não é só extinguir um ministério, entendeu? A questão não é essa. Tá? Inclusive a máquina precisa realmente de ser mais enxuta, mas são todos os ministérios, né, que fazem programas e que repassam recursos para os municípios. Eu penso que não é por aí, eu penso que nós temos que fazer uma reforma tributária, aumentar
a parcela dos municípios nesse bolo tributário, né? Por exemplo, hoje o principal recurso hoje dos municípios é o FPM, é o Fundo Municipal... de participação dos municípios. Fundo de participação dos municípios, né? Então, o FPM, ele é construído com a base de cálculo apenas do IPI e do Imposto de Renda. As contribuições, né, que foram acopladas depois da Constituição Federal, como o caso da Confins, essas contribuições não fazem parte da base de cálculo. É preciso que essas contribuições também façam parte da base de cálculo. Aí nós vamos aumentar substancialmente a receita dos municípios brasileiros. E tendo receita, não precisa. Por que o dinheiro tem que vir de Brasília, passar pelo Estado, para depois chegar no município? Só aí perde-se muito com isso, com a burocracia toda. O recurso tem que ficar lá no município. Já arrecadado ali, já fica ali no município. Por exemplo, nós não temos hoje a questão do IPVA. IPVA, 50% quando você paga, já fica ali no município. 50% vai para o Estado. Deveria ser assim também os outros impostos, para tirar essa burocracia. Nós não podemos mais ficar... nessa dependência do governo federal, da União. Os municípios brasileiros pedem socorro. A gente tem visto aí, o prefeito Medioli sabe muito bem de que eu estou falando aqui, que é o nosso presidente do partido, que é preciso fazer alguma coisa para a gente poder equilibrar mais e que a gente tenha uma federação com responsabilidades de cada um dos entes federados e recursos suficientes para cada um desses entes federados possam executar as suas demandas dentro daquilo que é a distribuição das funções constitucionais de cada um desses entes federados. É isso que nós queremos, né? Muito bem. Ok. Muito obrigada. A gente conversou aqui hoje, então, com o presidente da Abracan, a Associação Brasileira de Câmaras Municipais, e também pré-candidato ao Senado pelo Podemos este ano, Rogério Rodrigues da Silva, que bateu esse papo com a gente aqui no Café com Política hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço e pode ter certeza de uma coisa, Delma e Rodrigo. Nós vamos ser uma grande surpresa nessa eleição. Pode ter certeza, porque é um levante das bases. É a voz do povo brasileiro representado pelos seus vereadores no Brasil. São 57 mil vereadores no Brasil e 8.500 vereadores em Minas Gerais. Então eu que agradeço a vocês aí por essa oportunidade, muito obrigado. Eu quero aqui voltar mais vezes, viu, Rodrigo, para a gente debater mais alguns temas. Vai voltar como candidato, certamente. Tá bom? Graças a Deus, muito obrigado, um abraço, bom dia a todos. Bom dia.